E olha, a gente já está começando o programa para falar de uma técnica milenar. O Parangolé está aqui comigo, já preparadinho, pagando esse mico. Que bom que todos nós aqui somos parceiros, né? Convidei o Paranga e falei, vamos lá, vamos ver qual que é da acupuntura. Tudo bem aí? Tá tranquilo? Tranquilíssimo. Tranquilíssimo? Então é o seguinte, o Luciano e a Cibele estão aqui com a gente hoje para falar sobre uma técnica terapêutica milenar chinesa que é muito eficiente no tratamento de inúmeras doenças, né? Só que muita gente não gosta e tem medo porque o princípio da acupuntura é a agulha, né? Não, calma! Só que nesse caso a gente vai mostrar uma outra técnica, né, de acupuntura que é com outro material. Nós vamos fazer, primeiramente, como se fosse o início de uma sessão, né, com agulhas mesmo, e depois a gente vai aplicar o laser para ele ver a diferença, como que funciona o laser e como que funciona a agulha. Ah, é? Mas o laser tem a mesma finalidade e no final tem o mesmo efeito, digamos, o tratamento é... Normalmente a gente diz que tem o mesmo efeito. A única coisa é que toda vez que um corpo estranho entra dentro da nossa pele, nosso sistema imune entra em sinal, vamos dizer assim. Então ele vai renovar as células, vai liberar hemácias, vai liberar uma série de outras células, outras substâncias que vão auxiliar na questão da imunidade. E já com o laser, não. Com o laser, somente se a gente utilizar em pontos que estimulam a liberação dessas células. Certo. E é esse aparelhinho aqui, né? Exato, esse esse aparelho. É o laser então, que faz a acupuntura. A gente tem... Ele é uma acupuntura sem agulhas comum. Mas não dói nada. Não dói absolutamente... A pessoa não sente absolutamente nada, porque é uma micro-onda, né, que sai através desse pequeno buraquinho e a gente coloca exatamente no ponto onde colocaria a agulha. Certo. E a acupuntura é para qual tipo de tratamento, Luciano? Então, a gente tem uma ideia errada sobre a acupuntura aqui no Brasil. Ela aqui é uma medicina alternativa, né? Ou complementar. Na China é a primeira medicina. Então, se você tiver qualquer tipo de patologia, você pode, na China, por exemplo, o primeiro lugar que você vai é na acupuntura. Então, a gente faz uma avaliação geral, diferente um pouco da medicina alopática. Se você tem uma dor de cabeça, ou você dá dor de cabeça, isso não existe na acupuntura, ele vai tratar a causa da dor de cabeça. Então, às vezes, chega paciente, por exemplo, com dor no joelho, e a gente faz a avaliação e não é no joelho o problema, é a nível de rim. Porque o rim que comanda a questão o nosso corpo, na verdade, ele é todo interligado. Então, um problema, às vezes, que a gente sente uma dor em determinado lugar, a causa pode estar em outro. Isso. Né? E é muito ligado ao emocional, muito ligado à energia do corpo, muito ligado à natureza. A gente perdeu o contato com a natureza. Então, quando a gente está conversando, a gente está trocando energia. E essa energia, às vezes, eu entrego a minha energia negativa para você e roubo a tua positiva. Continuo com a tua energia negativa, por exemplo, e não consigo eliminar isso. Por quê? Porque eu perdi o contato com a terra. Eu não ando mais descalço na terra, por exemplo, que é o dissipador da natureza. Então, isso tudo vai causando as patologias, desde uma simples dor de cabeça a patologias mais complicadas, como depressão, cardiopatia, diabetes, ferritina, né? Tudo isso dá para estar tratando. E qual demonstração que você vai fazer hoje para a gente ver na prática como isso funciona? Então, a gente vai colocar algumas agulhinhas, é claro que tem que fazer toda uma avaliação antes, a avaliação da acupuntura é um pouco diferente também da alopática, a gente verifica pulso, verifica língua, verifica pele, pelos, tudo desde do momento que o paciente entra no consultório, ele está sendo avaliado. Certo. Então, as agulhas são totalmente estéreis, né? Então, utiliza olha a cara uma de vez só. A agulha essa daqui é a sistêmica que a gente fala, né? Existem outros tipos também de acupuntura, que é auricular, tem agulhas de quiroacupuntura, que é na mão, então são menores, né? Essa daqui é a tradicional mesmo, a acupuntura tradicional. Então, a gente tem pontos pré-determinados que depois da avaliação a gente verifica, né? Então, esse ponto em específico? Esse ponto é um ponto calmante, ele se chama Wintang e serve para acalmar o paciente. Mari, se o Parangolé não chegar em casa é porque ele dormiu aqui, tá? No estúdio do Ver Mais. Esse ponto ele tem uma simbologia muito interessante, que ele é chamado terceiro olho. Então, como se os nossos olhos eles enviassem para dentro todas as informações que a gente tira do mundo, das pessoas, enfim.
E o terceiro olho é a forma de ver a gente lá dentro, como nós nos vemos e exteriorizamos as nossas atitudes, a nossa forma de ser. Olha que interessante. Por isso que ele é interessante e é importantíssimo, né, trabalhar nessa região, então. Então, você verifica que a agulha ela tem um tamanho de 3 a 4 centímetros, mas ela não entra 4 centímetros na pele. Ela entra em torno de meio centímetro, né? Então, o que ela faz? Ela faz uma ligação. Então, imagina o corpo cheio de fiozinhos elétricos. E, no decorrer, uma parte do corpo rompeu ou está em choque esses fiozinhos. Então, ela serve como antenas que fazem todo o circuito elétrico funcionar novamente, desbloqueando aquele local que está travadinho ou que está em choque. Até né? se você tiver em desequilíbrio energético, como a gente falou, de absorver uma energia negativa de alguém, né, ou de um ambiente, e você não estiver se sentindo bem, a acupuntura também ajuda a você, né, estabilizar essa sua energia, se sentir melhor, mais leve. Se você tiver com estresse de trabalho, tiver com todo o teu funcionamento, brigou com a esposa, quando você vai fazer, é como se a gente costuma brincar lá no consultório, que é como se a gente for num confessionário, parece que a gente sai leve. Por quê? Porque reseta todo o teu sistema elétrico, né? Legal, então, por exemplo, palavra, reseta. Se você tiver um problema no pé e você tiver uma gastrite, por exemplo, e vem tratar lá no pé, enquanto às vezes não funciona lá a dor no pé, porque eu não resolvi o problema energético de estômago. Então, não tem como organizar a energia só do dedo, só do pé. É a energia circular do corpo. Nossa, aqui você colocou, né, entre a sobrancelha, no caso, para ser um ponto acalmante. E aqui na mão? Aqui é um ponto do intestino delgado, IG4, que a gente fala, né? Intestino grosso. Então, o que a gente faz? Faz uma liberação a nível intestinal, prisão de ventre. Claro que a gente não fez uma avaliação, é só uma demonstração. Mas ele serve para patologias acima do diafragma também. Então, dor de cabeça. São situações muito diferentes, né? Cada ponto tem várias possibilidades de tratamento. Eles servem para várias coisas. Então, às vezes, eu estou com um estresse, por exemplo, eu tenho ponto lá no meio do dedo, no dedão do pé, que funciona para acalmar a pessoa. Mulher com TPM, com estresse. É um dos pontinhos mais utilizados dentro da acupuntura. E esse aparelhinho aqui também pode ser a mesma coisa que você fez com a agulha aqui, pode ser feito com o aparelhinho e vai ter o mesmo resultado, no caso. Isso mesmo. Então, na verdade, aquilo ali, a gente trabalha com a parte químico físico, né? Então, a gente está trabalhando a parte química do ponto, a parte fisiológica do ponto. Certo. Quando a gente trabalha com laser, a gente trabalha só com a parte química e energética. Então, aqui os três, químico, físico e energético. Então, aqui só vou direcionar para a câmera, dizendo que é um laserzinho, né, mesmo. Então, é um laserzinho que utiliza, né? Certo. Então, aqui, quando a gente aplica na pele, ele não sente absolutamente nada. Tem alguma contraindicação? No laser? Não, no laser, na acupuntura de uma forma geral. Tem alguns pontos contraindicados em determinados momentos, por exemplo, se a paciente está grávida, tem pontos que são contraindicados na gravidez. Tem outros pontos que são extremamente indicados na gravidez. Por exemplo, que tira o DNA negativo da mãe e do pai. Então, tá grávida, a gente começa a fazer um ponto de acupuntura lá na perna para eliminar, por exemplo, se o pai tem cardiopatia, tem uma doença cardíaca e não quer passar para o filho, tem esse pontinho que elimina do DNA do filho. Tudo vai depender do caso, né? De tudo cada caso. E a sementinha? Aquela que normalmente a gente vê na orelha, né? Isso, são microsistemas, se chama reflexologia, temos alguns tipos, né? Então, pode ser com semente ou pode ser com agulhas, e feito no microsistema. Pequenininha, né? Uma coisa minúscula quase. É difícil da câmera pegar aqui, eu acho. É feito um microsistema na orelha, então é mapeado vários microsistemas no corpo, como na crânio, na aurículo, no abdômen, na mão e nos pés. Então, tem vários microsistemas e é uma forma de aplicação. Por exemplo, tem uma dor de estômago, eu coloco a semente no estômago, né, ponto estômago, e melhora a dor. Aqui não dá para ver direito, porque ela fica num papelzinho, mas são umas esferinhas, né? Fica no Quer dizer, então, micropore. esses são os tipos de acupuntura, né? Isso. São vários tipos, vai depender do caso do paciente. Da avaliação do paciente. Doeu? Não, nada Deixa eu colocar aqui o microfone para ele falar. E aí? não. Bem tranquilo, não. Tá com agulha. Não dói nada, entendeu? É muito tranquilo. Tá
relax? Tô relax, tô quase dormindo. Essa noite não foi muito boa de sono, estou quase dormindo. Vai colaborar com uma noite de sono também? Ajuda muito. Ajuda, né? Acalma, né, o Shen, acalma o espírito, que a gente diz. Para ficar bonito, tem algum tratamento, seu Luciano? Tem na área de aumento de metabolismo, para ajudar a pessoa a emagrecer. Tem para rugas de expressão. Nossa, show de tem bola, vários gente. tipos. Olha, muito obrigada pelas explicações. A gente passaria o programa todo falando desse assunto que é bem interessante. Paranga, obrigada. Desculpa fazer você pagar esse mico aqui no meu programa. Que mas isso? Tá tranquilo, né? O meu sonho se realizou. Aliás, os dois. Estar aqui no seu programa e ser atendido pela Cibele e Luciano. Show de bola, gente. Valeu. Obrigada mais uma vez.